O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 369. Seong Ji-han refletiu sobre a missão de evolução. Alcance uma taxa de vitória de mais de 60% na área de evolução da Liga Bronze por 7 dias contra as espécies de nível mais baixo. Da Liga Bronze a Diamante, a condição era atingir mais de 60% de vitórias durante 7 dias. Tendo já alcançado 70% no sexto dia, mesmo uma taxa de vitórias mais baixa no último dia ainda deverá exceder 60%. Gilgamesh realmente ajudou um pouco nisso. Ele conseguiu uma carona sem quase reduzir seu nível de alcance no Constellation. Sempre dirigindo o ônibus, foi muito agradável finalmente andar nele. Mesmo assim, ele não pode deixá-lo dirigir até o fim. Quem sabe o que ele pode fazer? No final, removerei o comando da constelação e ativarei os traços da constelação. Seong Ji-han pensou isso e perguntou a Yeon-sea. Ainda não houve nenhuma mudança no comando da constelação, certo? Ainda não. Suoshi. Yeon-sea olhou em volta brevemente e depois sussurrou para Sang Ji-han. É estranho, algumas pessoas começaram a gostar do Rei dos Humanos. Como o Rei? Sim, o Rei dos Humanos é uma constelação que causou uma penalidade de -3 em todas as estatísticas do top 100. Mas estranhamente, há mais pessoas falando positivamente sobre ele. No primeiro dia, todos o amaldiçoaram. Realmente? Como esperado, esse cara não ficaria apenas sentado de braços cruzados. Sang Ji-han franziu a testa. Melhores classificados para quem cada estatística é crucial. Era inimaginável que eles gostassem de Gilgamesh depois de receber uma penalidade maluca de -3 em todas as estatísticas. Contudo, de repente, no sexto dia, essa opinião pública estava se formando. Deve haver alguma manipulação por parte de Gilgamesh. Nem todo mundo chegou ainda, certo? Seong Ji-han olhou em volta e falou com a equipe do centro Battle.net. Sim, ainda é de manhã cedo, muitos jogadores ainda estão dormindo. Por favor, avise-os que estou aqui e reúna todos no auditório. É hora de retirar o comando da constelação. Ah, entendi. A equipe seguiu rapidamente as instruções de Seong Ji-han. Ei, você pode realmente remover o comando da constelação? Vamos tentar. Seong Ji-han refletiu sobre a eternidade dentro dele. A eternidade, que saltou para 14 quando o fragmento da árvore do mundo foi destruído, confronteava silenciosamente o vazio. Embora normalmente essas energias colidissem ferozmente e causassem uma explosão massiva. É por causa do desenvolvimento ao longo do tempo, ou porque eu lidei com a esgrima de Taiji. Posso controlar as duas energias melhor do que me preocupava. Seong Ji-han se viu mais capaz de evitar a colisão do que quando sua eternidade estava em 2. Nesse ritmo, está tudo bem para a eternidade crescer um pouco mais. Pensando nisso, Seong Ji-han foi primeiro ao auditório. Logo depois. Oh, ele realmente veio. Eu estava nervoso porque é o último dia. É um alívio. No auditório do centro Battle.net, 500 jogadores começaram a se reunir apressadamente. Graças ao comando da constelação, sacrifique o menor pelo maior, eles realizaram com sucesso a missão de evolução. Agora, todos estavam preocupados com o sacrifício menor iminente. Todas as estatísticas -3. Embora aparentemente uma penalidade pequena, foi uma dedução significativa para aqueles que competiam no topo de cada liga. Mas como Sang Ji-han disse que poderia resolver o problema, era natural que houvesse luz em seus rostos. Peço desculpas pelo atraso em encontrar uma maneira de retirar o comando da constelação. Oh, finalmente. Você vai retirar o comando da constelação. Embora a maioria das pessoas tenha ficado encantada com as palavras de Sang Ji-han, algumas tiveram uma expressão estranha. Pessoas parecendo indiferentes apesar da remoção de todas as estatísticas -3. São esses que Sea mencionou com reações estranhas? Seong Ji-han lembrou-se dos rostos dessas pessoas quando começou a trabalhar. Expressemos gratidão a Gilgamesh, que me substituiu até agora. Chique. Letras começaram a ficar gravadas no ar. O código de dominação, que originalmente não foi totalmente escrito devido à falta de energia vital. Agora, com o crescimento explosivo do atributo eternidade, estava sendo suavemente escrito até a conclusão. Então. Ah não, meu rei, só ele. Devemos permanecer leais. De alguma forma, sofreu uma lavagem cerebral pelo comando da constelação. Os jogadores que haviam mostrado reações estranhas anteriormente começaram a ter convulsões. Mas a resistência foi breve. Seus olhos perderam o foco. Claque, claque. Eles se ajoelharam em uníssono em direção a Seong Ji-han. E esta atitude não se limitou apenas a eles. Suoshi. Aqueles que não resistiram não apenas se ajoelharam, mas também se prostraram no chão. Como se reagisse à presença de um imperador ou de uma divindade. À medida que o código de dominação foi concluído, essas pessoas tornaram-se totalmente subservientes a Sang Ji-han. Incluindo jogadores comuns e até mesmo funcionários próximos ao auditório. O código de dominação foi ativado, removendo o comando da antiga constelação. Você gostaria de dominá-los em seu lugar? E logo, uma mensagem apareceu diante de Seong Ji-han.
Uma oferta para se tornar governante no lugar de Gilgamesh. Seong Ji-han viu Yeon-sea e outros ajoelhados e prostrados, com apenas o código de dominação preenchido. Ele poderia se tornar uma entidade semelhante a uma divindade entre a humanidade? Não é realmente do meu gosto. Pelo contrário, é desagradável. Em primeiro lugar, ele não desejava se tornar um governante, muito menos dominar de uma forma que parecesse uma lavagem cerebral. Suoshi. Seong Ji-han retirou o código de dominação, dizendo: Não, não vou dominar. Como ele recusou. O que está acontecendo? As pessoas recuperaram os sentidos e lentamente começaram a se levantar, olhando umas para as outras. Está feito. Por favor, verifique. Seguindo as palavras de Seong Ji-han, os jogadores que verificaram suas telas de status exclamaram: Uau, realmente desapareceu. Então todas as estatísticas -3 não são mais uma preocupação? Nós realmente fizemos um ótimo uso do buff do Rei dos Humanos. Eles ficaram exultantes ao verem o efeito do buff do comando da constelação desaparecer. Isto era verdade mesmo para aqueles que primeiro mostraram reações estranhas. Vamos entrar no jogo de hoje. Compensarei a perda do efeito de buff ativando meus poderes de constelação. Sim. Entendido. Os jogadores, com um moral significativamente elevado, dirigiram-se para a sala de conectores Battle.net. Seong Ji-han decidiu finalmente ativar o modo constelação no último dia. No último dia da missão de evolução da humanidade, dia 7 do evento. O que aconteceu? Os jogadores não estão mostrando os mesmos poderes regenerativos de antes. Acabei de chegar, chegou a notícia de que o comando da constelação foi removido por Seong Ji-han. Isso significa que eles não precisam mais sacrificar o menor pelo maior. Mas isso significa que a taxa de vitórias de 70% nos últimos 6 dias será quebrada. É uma pena. Então, a taxa geral de vitórias ainda combina acima de 60%, certo? Mesmo que hoje marquem 0%, provavelmente ainda ultrapassará 60%. Os comentaristas do canal Zero observaram a situação do jogo ao perceberem que o buff do comando do Constellation havia desaparecido. Meu Deus, por que cancelaram o comando de Lord Gilgamesh? E se a taxa de vitórias cair abaixo de 60% agora? Também não posso pagar a redução de -3 nas estatísticas, haha. Minhas estatísticas não são as que estão sendo reduzidas? Qual é o problema? A evolução da humanidade é o que é mais importante. Sério? Pensando nisso, -3 em 4 estatísticas significa como perder 12 níveis. A evolução irá encobrir quaisquer perdas, hahaha. De qualquer forma, os cálculos dizem que são mais de 60% combinados, certo? Mesmo 50% hoje seriam suficientes. À medida que o comando da constelação desapareceu, muitos espectadores ficaram desapontados, preocupados com a possibilidade de não manter a taxa de vitórias. O nível de alcance da constelação cai para 765. À medida que Seong Ji-han ativava decisivamente os traços da constelação, a batalha tornou-se administrável. Eles estão lutando melhor que o esperado? Seong Ji-han substituído por um buff de seus poderes de constelação. Mas Seong Ji-han ainda não é apenas um candidato à constelação, ele realmente faz tudo. Parece que vai ultrapassar 60% hoje também? LOL, Yeon-sea reviveu. A vitória da humanidade nas partidas parece garantida agora. Embora não pudessem manter os poderes regenerativos como o comando da constelação de Gilgamesh, os jogadores da humanidade ainda pareciam preparados para manter sua taxa de vitória acima de 60%. Kao, jogador da Liga de Bronze, venceu. O jogador da Liga de Prata, Miyamoto, venceu. O jogador da Diamond League Yeon-sea, junto com outros 7 jogadores humanos, venceram. Notícias vitoriosas chegaram de todos os lados enquanto o centro Battle.net fervilhava com contagens de taxas de vitórias em tempo real. O comando da constelação desapareceu, mas é bastante administrável. Os poderes regenerativos dos elfos desapareceram, mas não é como se não houvesse regeneração. Parece que a evolução é certa. A equipe estava conversando com entusiasmo. Enquanto Seong Ji-han observava a excelência dos jogadores patrocinadores, ele pensou: é porque o atributo eternidade aumentou significativamente, os 500 jogadores também parecem ter capacidades regenerativas melhoradas. Embora não seja tão potente quanto o buff de Gilgamesh, a regeneração dos jogadores melhorou visivelmente, de forma quase inacreditável para humanos típicos. Seja pelos efeitos da eternidade ou por algum outro fator, Seong Ji-han observava de perto os movimentos dos jogadores, abrigando dúvidas. Está feito. 300º jogador, Abdul, alcançou a vitória. Uma vez que 300 dos 500 jogadores obtiveram vitórias garantindo uma taxa de vitórias de 60%. É hora de retirar o buff. Seong Ji-han imediatamente retirou o buff. Embora ele inicialmente planejasse executar o modo Constellation por apenas 10 minutos. O nível de alcance da constelação agora é 762. Ele acabou gastando mais tempo para garantir uma finalização elegante. Se isso durasse 7 dias seguidos, as perdas não teriam sido pequenas. Se não fosse por Gilgamesh,
meu nível teria despencado. Em tempos como este, ele teve que admitir relutantemente que Gilgamesh foi de alguma forma útil. Com uma mentalidade mais grata do que nunca a Gilgamesh, Seong Ji-han continuou monitorando o resto da situação do jogo. À medida que o buff foi cortado, os jogadores humanos começaram a perder drasticamente. O que? Porque eles estão perdendo tanto, haha. O buff foi cortado, haha. Pelo menos eles garantiram uma taxa de vitórias de 60% com 300 vitórias. De jeito nenhum, todo mundo está perdendo depois da 300ª vitória, haha. Na verdade, é como encontrar uma agulha em um palheiro para vencer sem o buff. Ei, o que teríamos feito sem Gilgamesh? Um rei que deu generosamente e foi embora. Vamos lembrar de você. Com a cessação do comando da constelação e do buff da constelação, os jogadores humanos, como fantasmas, começaram a perder partidas. No final, apenas 30 dos 200 restantes conseguiram conquistar vitórias. É claro que jogadores poderosos já haviam garantido suas vitórias, por isso a taxa de vitórias parecia ainda mais sombria. Sem o buff, alcançar uma taxa de vitória de 60% parecia totalmente impossível. Igual a os vencedores não estão realmente nas manchetes, estão. Igual a teria sido difícil sem os buffs. Igual a humanidade certamente se beneficiou tanto de Seong Ji-han quanto do rei dos humanos, Gilgamesh. Igual a hoje parece um dia para homenageá-lo. Igual a dizem que a terra de Uruk, que ele governou, é o atual Iraque. Vamos brindar a evolução da humanidade até aquela terra. Com a evolução agora confirmada, os comentadores falaram em brindar, elogiando casualmente Gilgamesh. E quando todos os 500 jogadores concluíram o jogo, a missão de evolução foi totalmente concluída. A espécie-alvo, humanidade, irá agora evoluir. Na frente de todos, inclusive de Seong Ji-han, mensagens como essa começaram a aparecer. Para se adequar ao ambiente Battle.net, a eficiência de todas as estatísticas geralmente aumentará. Dependendo das condições individuais, a evolução física pode ocorrer. O aumento de eficiência estatística aplicado a todos. A evolução física variou individualmente. Seong Ji-han, observando essas mensagens, examinou sua condição corporal. Parece que fiquei um pouco mais forte. A evolução não foi imediatamente perceptível porque ele já era muito forte. Pensando que precisava testar isso mais tarde, Seong Ji-han continuou observando as pessoas saindo dos conectores. Para ver se alguém havia passado por uma transformação física. Só então. Tio. Ao longe, Yeon-sea correu em sua direção. Veja isso. Ela apontou para um ponto em seu corpo. As minhas orelhas. Suas orelhas estavam ligeiramente salientes.